da minha mãe é Terezinha e o nome do meu pai é Paulo. O nome da minha mãe é Maria da Glória Carvalho. Tem um pai, mas não está no registro. O nome da minha mãe é Maria Isabel de Paula, o pai não declarado. O nome da minha mãe, Terezinha de Jesus Almeida, pai não declarado. E o nome da minha mãe é Silvia Costa, pai não declarado. Eles têm pais diferentes, mas todos se tratam como irmãos. E realmente são. O que eu vejo neles, esse sentimento, eu não vejo nos meus irmãos biológicos, entendeu? Eu tenho mais eles aqui como meus irmãos, porque a gente conviveu, a gente passou poucas e boas. Somos 3 irmãs que fomos criadas por colégio interno. A Antônia, Sueli e Maria Regina. Eu considero como uma irmã mesmo, assim, de sangue. E eu tenho 8 irmãos, assim, parte de mãe. E eu não tenho nada a ver com eles. Todos nesse grupo foram criados na Fundação Romão Duarte, entidade que existe há 3 séculos, administrada pela Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro. A fama da Romão Duarte veio com a chamada Roleta dos Expostos, onde as mães colocavam bebês para serem adotados pelas freiras que cuidavam da instituição. Paulo, Valéria, José, Aparecida e Silvio também chegaram na Romão Duarte após serem abandonados pelos seus pais. Fui internado aqui no Romão Duarte aos 9 meses. Minha mãe era empregada, ao mesmo tempo faxineira. Então a patroa, como sempre, ainda até hoje isso acontece, as patroas não aceitam empregadas com filhos. Então, na época que podia internar, eu fui internado aqui no Romão Duarte. Foi logo na época ainda que existia a roleta dos expostos, né? Quando a criança era abandonada, era colocada naquela roleta, eles viravam. É igual aquele negócio do bujão de gás, né? Que quando a gente vai comprar o gás, né? A gente pega o bujão de gás, coloca ali e vira. A pessoa que está lá dentro vai... E bate o sininho, né? Isso. Fiquei sabendo que minha mãe é branca, dos olhos azuis. Na época não podia ter... Era mãe solteira. Então, para esconder essa criança que não podia ter, assim, né, ela é solteira, o que ela fez? Me colocou no Romão Duarte porque eu era preta. Meu pai era preto e ela era branca, de olhos azuis. Aí me colocou no colégio interno. Uns com pai, outros sem, com mãe, outros sem mãe. Uns foram bastardos, outros foram filhos mesmo de alguma causa, né? E eu creio que isso daí, para nós, a gente tem muita história que não cabe aqui, mas sem a Romão Duarte, sem aquela instituição, muitas vidas como seriam, né? Olha, tá a prova aqui, né? De anos que a gente sobreviveu, na verdade. A Fundação Romão Duarte surgiu em 1736. Desde lá, vem cumprindo um importante papel no acolhimento de crianças que foram abandonadas pelos seus pais. Por essas instalações passaram milhares delas, que por isso tiveram a oportunidade de mudar os seus destinos. Esse casarão também é valioso para a memória do Rio de Janeiro, guardando com eles fatos desde a época do Império. Mas todo esse patrimônio humano e histórico pode estar ameaçado. A gente se reencontrou, né, e veio visitar aqui. Ao visitar o Romão Duarte, depois de muitos anos, bateu tristeza, né, em ver a situação que o educandário Romão Duarte se encontra, que antes não era assim, entendeu? As pessoas chegavam, o juizado menor trazia crianças, tanto é que hoje o juizado menor não aceita mais trazer aqui, né? O ECA, o educandário não está mais nas condições do ECA. O grupo acredita que a decadência da instituição teve início no ano de 2002, com a transferência das freiras para outras entidades católicas. Elas eram a base de tudo, aquilo ali funcionava com elas, não com a Santa Casa.
que a Santa Casa estava pouco se lixando, entendeu? O que dava estrutura ali para Romão Duarte eram as irmãs, entendeu? Ela que tinha os canal de tudo, que fornecia tudo, eram as irmãs. E cada uma criança daquela ali tinha padrinho, madrinha, entendeu? Tinha isso tudo, era uma base sólida. Quando saiu, desmoronou tudo. Começou falta de salário, começou a faltar até alimento. Aos poucos, as crianças também foram sendo retiradas ou não sendo mais aceitas na Romão Duarte. Até há pouco tempo era só 30 crianças, depois começou a 20, depois a 15, depois acabou. Com a chegada da pandemia, a situação que já era ruim ficou caótica. Na pandemia entrou uma nova diretoria, né? Tinha uma diretoria antiga e entrou essa nova diretoria com essa administradora chamada Maria Regina. Entrou ela, então na pandemia o que acontecia? Já só tinha poucas crianças. Eu devia ter umas 6 ou 7 crianças, no máximo. Só que eles sempre informam. Autista também. E um autista. E um autista. Só que eles informavam que havia 18 crianças no educandário. E os doadores chegavam para fazer suas doações, eram parados na portaria, informados que não poderia visitar a casa toda porque estava na pandemia. Não poderia visitar, poderia deixar a doação, deixava a doação na portaria, da portaria era feito, a gente não sabe o que. Então começou isso, aí depois foi ficando, diminuindo mais as crianças, ficando 3, 2 crianças, até que ficou só um autista. Ele ficou, esse autista, só ele que ficou. E eles informando que havia várias crianças, não poderia ser visitada a instituição. E agora continua o menino deficiente, ele saiu da instituição, deve ter mais ou menos quanto tempo? Uns 3 meses? Uns 2, 3 meses. Uns 2, 3 meses. E continuam recebendo doações, normalmente, como houvessem crianças. A gente quando vê os moradores, alguns moradores quando vê, eu vi um grupo de escoteiros com muitas doações. Eu não aguentei, eu fui neles e falei, gente, aqui não tem mais criança, mas me informaram quem tem criança. Falei, aqui não tem criança, vocês pegam essa doação e doam para o lugar que está precisando. Os donativos são diversos, brinquedos, alimentos, dinheiro em espécie. Nós fomos no Ministério Público, abrimos uma denúncia contra isso, informamos provas, fotos, vídeos, que os funcionários, minha esposa a esposa dele, desceu de não aguentar que chegava taxista para doar compras, muitas compras, porque as pessoas ficavam emotivas, como falaram em relação à pandemia. No final do ano, a tal diretora que se encontra no cargo aqui ainda, ela gravou um vídeo pedindo donativos, como Natal, não sei o que, né, com aquela historinha de contar Natal. E as pessoas ficam emotivas até no Natal. E aí... E só tinha uma criança, só tinha um autista. Informando que havia 18 crianças. Exatamente. E vocês podem também fazer o depósito pelo Pix, não sei o quê. Entendeu? Aí te digo, para onde? Se existe... se entrou donativos até em dinheiro espécie, através do Pix, e essa empresa que presta serviço para o estacionamento também, que acredito eu que elas pagam aluguel. Uma emissora de TV gravou por alguns meses um seriado, também pagou aluguel. Para onde está indo esse dinheiro? Não poderia pagar então os funcionários? Neste ano, o Educandário Romão de Matos Duarte está realizando um Natal diferente. Devido à pandemia, muitos dos nossos colaboradores encontraram-se impedidos de realizar doações. Por isso, o nosso apelo. Hoje, juntamente com a 6ª Enfermaria da Santa Casa da Misericórdia, a Enfermaria do Coração, viemos fazer esse apelo. A cardiologia se une às crianças do Educandário Romão de Matos Duarte para fazer um ato de solidariedade, conclamar a toda a sociedade a realizar doações para que o nosso Natal seja mais feliz. Nós contamos atualmente com 18 crianças, entre crianças abrigadas, assistidas e atendidas. Aqui laboram também
cerca de 20 funcionários para manter a estrutura em funcionamento. Nosso espaço é amplo, acolhedor e aqui não falta carinho. Solicitamos que toda doação que venha a trazer um pouco de acalento às nossas famílias sejam entregues na rua Paulo VI, número 60, no Flamengo. Agradecemos de coração e desejamos a todos um Feliz Natal. Segundo os ex-internos, os donativos que ainda continuam chegando estão sendo colocados em caminhões e levados para outro local que eles desconhecem. E o mesmo está acontecendo com a mobília que faz parte da história do casarão. Eles contam que a cada dia, móveis e objetos são retirados de dentro da instituição. Outra preocupação é com a estrutura precária da construção e o tratamento inadequado a cerca de 70 ex-funcionários já idosos que continuam residindo no local por não terem para onde ir. E esses que cuidaram da gente quando a gente era criança. Então isso mobilizou muita gente. Isso foi uma coisa assim que também a gente se sentiu bem emocionado, porque nós chegamos lá para ver como eles estavam morando, e principalmente essas duas cadeirantes. Cara, não tem cabimento por um prédio daquele, e eles estão morando num quartinho minúsculo. Do tamanho disso aqui, ó. Do tamanho disso aqui. Duas cadeirantes. Duas cadeirantes no mesmo lugar, num quartinho miudinho, E funcionários. que não cabe nenhuma pessoa direito. Como é que pode um negócio desse? Com 5 anos de pagamentos atrasados, os ex-alunos e agora colaboradores estão se virando como podem. A gente dá nosso jeito, entendeu? Tem o meu negocinho assim que não é muita coisa, que tá mantendo em casa. E a gente também se mobilizou, o grupo, né, para estar ajudando alguns integrantes que estão lá. A gente não quer citar o nome, mas porque está sem alimento em casa. Então as pessoas mesmo ao redor vai ajudando um ao outro. Para poder ajudar. São 30 moradias ali, né? Então todo mundo se conhece e procura um ajudar o outro. Só que a gente está vendo que a intenção deles é fazer que se chama retrofit, né? Esse prédio, o patrimônio do Romão Duarte, virá em 155 habitação, né? Construções. E isso está completamente errado, porque sempre foi para benefício social, porque não vira um hospital, uma ação social para a população. Não, tem que virar o quê? Quem vai se beneficiar com isso é a Santa Casa e a construtora. E os funcionários moradores, para onde vão? Apesar de não possuir placa de engenharia informando o tipo de construção e licenciamentos obrigatórios, mudanças estruturais estão sendo feitas na parte de trás da Romão Duarte, onde funciona a Escola de Artes do lutador José Aldo. Quem reside no local diz que o barulho da obra é constante nos últimos dias. Esse membro do grupo de ex-internos afirma ter participado de uma reunião onde ficou sabendo das mudanças que estão por vir na instituição. A maior preocupação dele está na possível remoção dos moradores do local. Além dos funcionários não estarem recebendo seus salários, eles estão sendo pressionados A sair. Por quê? Eles querem fazer um investimento imobiliário. Já estão fazendo. Pelo menos nós não vimos sequer placa de licença de obra, nome de engenheiro, número de registro de engenheiro. Nada. Nem o nome da construtora, nem nada. Entendeu? Fizemos uma determinada reunião com um indivíduo aí que eu não conheço, mas eu pensei que fôssemos entrar dentro do estabelecimento Romão Duarte. Aí tivemos que entrar pela comunidade Morro Azul, que é um outro acesso de entrada desta obra, para poder ter a reunião com essa pessoa. Entendeu? Então aí a gente já começou a achar estranho, foi ali, porque disse que nossa reunião seria dentro do educandário Romão Duarte, não foi.
entendeu? Foi dentro do estabelecimento que é dentro do território do Romão Duarte que fizemos a reunião. O que ele falou foi simplesmente que um acordo que ele fez com a Santa Casa. Então ele seria a pessoa responsável por essa obra? Seria um empreiteiro? Acredito eu que ele seja o responsável pela obra. Responsável técnico? Aí já não sei. Uma obra meio fundo de quintal. Qual o nome da pessoa? Ele se identificou? Se identificou. Posso? Senhor Pederneiras. Pedro Pederneiras, mais conhecido no mundo dos esportes como Dedé Pederneiras, é treinador do lutador José Aldo, que no ano de 2018 inaugurou uma escola de artes na comunidade Morro Azul, que fica nos fundos da Romão Duarte. O enorme galpão usado para ações sociais foi erguido no terreno da instituição. Um contrato de locação foi feito na época da construção entre a empresa de Pederneiras e a Romão Duarte. Além do empreendimento esportivo, reportagens publicadas recentemente dão conta de novos investimentos na Romão Duarte. De acordo com a publicação, o imóvel já foi vendido e há um pedido de licença para a construção em nome da Performance Serquete Empreendimentos Imobiliários, que está sendo analisado por técnicos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação. A matéria destaca ainda que o prédio ocupado pela Romão Duarte não é tombado, apesar de guardar preciosidades históricas, como a Capela Real de Nossa Senhora das Graças, do período colonial. No quadro de sócios da Performance Serquete estão Luiz Osvaldo Lopes Leite, Renato Clark Leite e outro CNPJ da Performance Empreendimentos Imobiliários. Em uma lista de CNPJs distintos, consta o nome da própria Performance e de seus sócios, que revezam a titularidade das inúmeras empresas familiares. No exterior, a empresa é representada pela sócia Letícia Leite, através da marca Elite International. Letícia é irmã de Júlia Leite, médica e cirurgiã oncológica que tem uma clínica na Zona Sul Carioca e também realiza procedimentos plásticos e estéticos. O advogado Márcio Veloso, responsável pela defesa do grupo de ex-alunos da Romão Duarte, considera que a relação dos sócios da empreiteira Performance com a Santa Casa deve ser avaliada pelo Ministério Público. O advogado comenta ainda que teve acesso aos documentos que comprovam a intenção da empresa Performance em comprar o imóvel onde funciona a Romão Duarte e que é de propriedade da Santa Casa. O advogado questiona uma série de pontos que podem indicar ilegalidades. Não preciso dizer que a Santa Casa hoje ela vem sofrendo uma dilapidação de todos os seus patrimônios. Isso é proposital, dá para entender que a coisa é meio proposital. É uma pessoa que ocupa um imóvel da Santa Casa aqui na Praia do Flamengo e que está lá há 5, 6, 10 anos e entra com uma ação de uso capião. E a coisa rola para que ele obtenha esse uso capião. Tá? Ou seja, você vê que a coisa é muito bem planejada, não é nada assim de propósito. Então, dentro das pesquisas que foram feitas, você tem um mordomo hoje, da Santa Casa, que ele é do mercado imobiliário. Tá? Que chama muita atenção, porque hoje você tem uma operação imobiliária num dos pontos mais valorizados do Rio de Janeiro. Convenhamos, você está falando do Flamengo, de um terreno enorme, tá? E de uma casa secular, que, de acordo com a entrevista, com a reportagem que saiu na grande mídia, você está falando de aproximadamente aí, por baixo, uns 200 a 250 unidades a serem negociadas.
Há pouco tempo atrás eu recebi uma minuta de contrato da Santa Casa com essa construtora Performance, tá? Por eles não poderem vender, e por eles não... Eu estou entendendo que eles também não podem, ao mesmo tempo, fazer a permuta. Eles estão fazendo um contrato de cessão de direito de terreno. A operação imobiliária, ela está camuflada de legalidade. É legal, mas eticamente ela não poderia existir. Por quê? Porque você tem uma comunidade inteira, uma sociedade inteira, que não está se beneficiando com uma negociação. Onde você tem uma construtora e algumas poucas pessoas, teoricamente, se beneficiando de alguma forma. Se você tem esse entendimento de que a Fundação Romão Duarte não tem mais capacidade, então vamos transformar esse local em prol da sociedade. É um museu, é uma escola, é sei lá, alguma coisa que seja de benefício da sociedade. E a sociedade não está se beneficiando com isso. Nós estamos fechando uma casa secular para, de acordo com o projeto de especulação imobiliária, ter 155 unidades residenciais ali dentro. E você tem o terreno que fica atrás. É um terreno enorme, imenso, e que custa muito dinheiro aquele terreno. E ele está sendo vendido, está sendo negociado de que forma? Daqui a 50 anos, quem vai ficar com esses imóveis? Porque o contrato é de 50 anos. Eu estou construindo uma unidade, estou construindo lá 100 unidades, que serão negociadas de que forma? Se eu não posso vender apartamento, tá? Quem vai administrar? É a construtora. Quem vai construir? Quem vai ganhar? É a construtora. Ou seja, a construtora ganha tudo e a sociedade ganha nada. O advogado comenta também as negociações da Santa Casa com o empresário Dedé Pederneiras. Tem um galpão dentro do terreno da Fundação Romão Duarte. De acordo com ele está legalizado lá. De acordo com ele tem um contrato de locação. Um contrato de locação por 50 anos. Tá? E está expandindo essa área dele. O que é muito estranho. Porque eu fui lá na construção e não tem nenhuma placa de legalização da construção. A Romão Duarte, historicamente, ela não pertence à Santa Casa. Ela pode estar sob os cuidados da Santa Casa. Ela pertence à sociedade. Ela pertence às pessoas do Rio de Janeiro. Tá? E as pessoas não têm essa consciência. Porque elas não têm o conhecimento do que tem ali. Porque se ele pode ser remodelado para receber residência, por que eu não posso remodelar para voltar a receber crianças? Que não receba 1000 e tantas como recebia antigamente, mas que passe a receber, sei lá, 30, 40, 50 crianças com outro tipo de atendimento. A produção do Portal Eu Rio entrou em contato com a Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro e solicitou um posicionamento para cada questão abordada pelos ex-internos, mas não obtivemos qualquer retorno da instituição até o momento. Nós também entramos em contato com a empresa Canal A Comunicação, responsável pela assessoria de imprensa do Grupo Performance, mas também não obtivemos qualquer retorno deles. A assessoria de imprensa do lutador José Aldo e Dedé Pederneiras não respondeu aos nossos questionamentos. O Portal Eu Rio continua com o canal aberto e disponível para publicar o posicionamento dos citados na reportagem. Há poucos dias, o grupo de ex-alunos realizou um ato pacífico em frente a Romão Duarte. A intenção deles foi chamar a atenção da população quanto aos fatos estranhos que estão acontecendo por detrás dessa fachada imponente. A nossa finalidade
de fazer o manifesto. É um manifesto pacífico que reivindica os direitos trabalhistas dos nossos irmãos que trabalham aí, né? E também chegou até nós também dizendo que, olha, vocês estão mexendo com peixe grande. Eu simplesmente usei a frase seguinte, conforme o povo de comunidade costuma dizer, tu é grande, mas não é dois. A Fundação Romão de Matos Duarte, Educandário Romão de Matos Duarte, é para salvar vidas. Ela não tem que ser hotel, para elite, ela não tem que ser essas coisas que eles estão querendo. Que faça um hospital, como ele mesmo disse, que faça algo para o povo, para a população. Uma ação social, que seja tombada. E eu adotei uma menina autista com 2 meses de idade, que também são irmãs deles, né? Então, minha briga é por ela, né? Enquanto lutam na justiça para defender o lugar que marcou a infância e o destino daqueles que cuidaram deles no abandono familiar, ainda sobra tempo de visitar o passado e relembrar momentos felizes de quando eram crianças. A Fundação Romão de Matos Duarte ficava na Romão Duarte, Marquês de Abrantes. Na Marquês de Abrantes, 48. Aí foi tomada pelo metrô e acabou com a nossa área de lazer, né? Que era a piscina, quadra, e tinha assim um caminho que dava, aquelas palmeiras imperiais, né? Aquela coisa mais linda que tem. Quando a gente entrava pequenininho, né? As árvores enormes, então nós temos lembranças boas. E isso foi ruindo. Então chegar a ver o que tá para o que a gente sentia e passava, que era tudo para o melhor pra gente, é assim, além da tristeza, dá assim uma impotência, assim, como é que fala? A gente fica impotente, né? De o que fazer. Então é por isso que nós estamos aqui. Mas eu acho o seguinte, eu até faço um apelo para os governantes, principalmente o prefeito e o governador do estado. Se eles quiserem abraçar essa causa, não vai dar para ser um orfanato, mas que seja uma ação social. Sim. Que dê para fazer para a população, ajudar a população de uma forma em geral. Tem tanta forma de ajudar. Ser útil, não, né? Precisa ser para um empreendimento imobiliário, que 2 pessoas vão ganhar dinheiro, que é a Santa Casa e a construtora. Exatamente. E a população, como é que fica? Tanta gente precisando. Tanta gente precisando.